Médico Bandeirantes. Muito bem, e abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo já na ponta da linha aqui conosco, o neurologista, o doutor Roger Soares. Como vai, doutor? Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Danilo, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com vocês hoje conversando sobre esclerose múltipla. Pois é, doutor, a gente tá aqui, né, na semana que vem, na verdade, no dia 30, segunda-feira, 30 de maio, que é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, né? Então a gente vai explicar direitinho o que é essa doença, entender, não é, os sintomas, as causas, não é? E explicar um pouquinho por que ela é tão diferente, não é? O diagnóstico, por exemplo, da Cláudia Rodrigues, que eu mencionei aqui no começo do programa, por que ela tem, não é, um tratamento, e a Ana Beatriz Nogueira e outras pessoas, não é? Então tem vários tipos, a gente vai entender tudo isso aqui. Mas afinal, doutor, o que é a esclerose múltipla, hein? A esclerose múltipla é uma doença imunológica, autoimune, que tem um aspecto inflamatório. Esse aspecto inflamatório, ele está relacionado primeiramente a uma degeneração da bainha de mielina, que é a capa que envolve os neurônios e facilita a transmissão das informações entre uma célula do sistema nervoso central e outra, e ela também tem um aspecto neurodegenerativo, ou seja, existe uma morte celular com o tempo devido à esclerose múltipla. Então, ela é uma doença que acomete principalmente a faixa entre os 20 e os 50 anos, com um pico em torno de 30 anos de idade, que é um momento em que a pessoa está no auge da vida dela, da vida profissional, da vida social, da vida familiar, planejando ter filhos, e de repente se vê, às vezes, com um diagnóstico de uma doença que, infelizmente, até hoje a gente não tem cura, mas, por outro lado, a gente tem vários tratamentos que podem ajudar a manter uma ótima qualidade de vida. Doutor, explicando e tentando entender aqui direitinho, não é? É como se os neurônios não conseguissem mais se comunicar com o cérebro, é isso? Exatamente. A principal forma da esclerose múltipla é a forma que a gente chama de remitente recorrente. Isso significa que, de vez em quando, a pessoa tem um surto, e esse surto é um surto de inflamação que gera uma lesão no cérebro, e de acordo com a localização dessa lesão, nós vamos ter sintomas específicos. Então, se, por exemplo, ela afeta o nervo óptico, que é o nervo da visão, a pessoa pode ter uma perda da visão, um embaçamento visual em um olho só, ou às vezes até nos dois olhos, dependendo, né, da lesão. Se for uma neurite óptica de um lado só, ela vai ter uma diminuição da visão no olho. Se pegar, por exemplo, a região do cerebelo, que é responsável pela coordenação, a pessoa vai ter dificuldade de fazer movimentos finos, ou às vezes ter dificuldade de equilíbrio no corpo. Então, dependendo da localização da lesão, nós vamos ter sintomas. E conforme a doença avança, novas lesões aparecem, novos surtos acontecem, e nem sempre esses surtos eles são recuperados. Pode haver uma sequela, alguns sintomas residuais, e esse acúmulo de lesões residuais, de sequelas, vão gerando uma incapacidade que pode chegar até uma fase bastante avançada de doença, em que a pessoa fica dependente para as coisas básicas do dia a dia. Então são esses os tipos, não é, doutora? A remitente, a secundária, a primária e a progressiva, né? Essa última ela é a mais grave, é isso ou não? Então, a doença, a gente separa ela em primariamente progressiva, em que a pessoa não tem surtos, ela só vai tendo um acúmulo de incapacidades, e a remitente recorrente. A remitente recorrente é essa que tem os surtos e as melhoras. Só que a remitente recorrente, se ela não é tratada desde o início e de forma efetiva, ela
tem uma maior chance dela se transformar em progressiva, em que já não existem mais tantos surtos e só vai acumulando incapacidade, que é esse aspecto degenerativo da doença. Então, um dos grandes objetivos do tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente é evitar que ela se transforme em progressiva, que é a secundária progressiva, ou progressiva secundária, né? Então, essa é a principal estratégia nossa para evitar o acúmulo de incapacidade com a doença. Doutor, não sei se é uma visão de leigo, né? Mas me parece que a doença ela evolui muito rápido, né? Os sintomas todos, que isso vai acometendo a pessoa de uma forma muito rápida. Isso procede? É assim mesmo? Ou ela pode passar aí 20, 30 anos sem desenvolver, né, uma fase mais agressiva aí da doença? Como que funciona, hein? Então, isso é uma excelente pergunta, Danilo. Isso porque dá a oportunidade da gente falar uma coisa fundamental, que é a janela de oportunidade. Se a gente consegue detectar a doença logo nos primeiros anos, a gente tem uma chance maior de evitar que ela se torne progressiva, né? Então, nos primeiros 3, 4, 5 anos, é o momento em que, devido a vários fatores, o sistema nervoso começa a expor certas proteínas que ativam o sistema imunológico, gerando a formação da inflamação, né? Então, às vezes, ela é sorrateira. Eu diria que 20 a 30% dos pacientes demora pelo menos 2 anos para fazer o diagnóstico. Então, ela é insidiosa. Às vezes, a pessoa nem percebe que tem sintomas. Ela vai no médico, faz o diagnóstico devido a um sintoma, por exemplo, uma alteração da sensibilidade em um lado do corpo, e quando o neurologista examina, detecta que ela já tem outros problemas que ela sequer se deu conta. Então, ela pode ser uma doença de evolução mais rápida, como você falou, e quando ela é de evolução mais rápida, que a gente chama de agressiva, a gente também tem que ser agressivo no tratamento, para evitar uma piora de incapacidade mais rápida. Mas quando ela é também lenta e sorrateira, a gente precisa ser capaz de detectar o mais cedo possível para evitar esse espalhamento da inflamação no cérebro que acaba prejudicando o desenvolvimento da pessoa. Doutor, mas por que existe, né, essa demora aí no diagnóstico? Porque os sintomas eles não são tão evidentes, tão nítidos, há uma confusão com alguma outra doença? Eu trouxe aqui o relato da Guta Stresser, que foi que fez a personagem Bebel, naquele seriado A Grande Sim. Família da Globo, e ela, numa entrevista recente agora, disse que foi diagnosticada com esclerose múltipla, do tipo mais comum da doença. E ela contou que ela começou a perceber que havia algo de errado com ela, com o corpo dela, durante a participação na Dança dos Famosos, em 2020. Ela disse que ela era muito rápida, muito ágil, e começou a sentir uma certa lentidão, né, para pegar a coreografia, os movimentos e tudo mais. Então, por que existe essa demora aí para o paciente conseguir fazer o diagnóstico e entender que ele tem a esclerose múltipla? Então, a gente vê que às vezes alguns pacientes têm lesões que inicialmente elas são assintomáticas. Dependendo da localização da lesão, ela não gera sintomas tão evidentes. Uma lesão que acontece, por exemplo, na região bem no meio do cérebro, que é a região subcortical, ela pode não manifestar tantos sintomas, enquanto que uma lesão no tronco do cérebro, que gera uma visão dupla, que é a diplopia, ela vai ser notada muito rapidamente. E aí essas pequenas lesões que não geram tantos sintomas, elas vão acontecendo e vão se acumulando até que a pessoa tem uma carga de lesão, uma quantidade de lesão, um volume total das lesões somadas que começa a gerar sintomas. Isso demora para acontecer em muitos casos. Então, existem 2 problemas que a gente tem que enfrentar no diagnóstico da esclerose múltipla quando a gente pensa na quantidade de pacientes. O primeiro é que muita gente demora para fazer o diagnóstico. E o segundo, que tem muita gente que tem diagnóstico de esclerose múltipla e que, na verdade, não tem a doença. É um falso diagnóstico. Isso tem a ver com a sensibilidade e a especificidade da realização do diagnóstico. E para isso,
para a gente evitar tanto perder casos, para a gente detectar cedo e evitar fazer o diagnóstico errado, a gente segue critérios internacionais, que são os critérios de McDonald's, que foram, não é do hambúrguer, os critérios de McDonald's, eles foram atualizados em 2017 e eles levam em conta vários fatores e fazer o diagnóstico preciso e o mais rápido possível para não perder aquela janela de oportunidade de tratamento. Doutor, a gente já tem as causas da doença, questão hereditária, genética, fatores alimentares, ambientais, a gente tem já isso em estudos? A gente não sabe exatamente como isso funciona, mas a gente sabe que é uma soma de fatores. Tem alguns aspectos genéticos e tem alguns aspectos ambientais. Quais são os aspectos ambientais? Principalmente, a gente acredita que tem a ver com a exposição ultravioleta, tipo B, UVB, que são raios importantes, porque eles, na pele, eles provocam a produção da vitamina D, a transformação e efetivação da vitamina D, e também a exposição a alguns patógenos, né, alguns vírus, como o vírus da mononucleose infecciosa, que é o vírus Epstein-Barr. É curioso que a doença, ela se manifesta mais em pessoas que vivem mais próximas aos polos, né, que tem uma latitude maior. As pessoas que estão bem ao norte ou bem ao sul têm uma maior probabilidade de desenvolver a doença. E isso talvez porque elas são menos expostas à luz solar. E as mulheres também têm um risco maior. Hoje em dia são 2 para 1, mais ou menos, 2 mulheres para um homem acometido. Essas mudanças, esses gradientes, por exemplo, o gradiente da latitude, está modificando com o tempo, talvez por vários fatores, mas a gente sabe que a raça branca, a etnia caucasiana, é um risco maior para desenvolver a doença, e também a exposição à vitamina D, a deficiência de vitamina D pode ser um dos fatores. Existem vários outros fatores, então a gente considera como uma combinação de genética e o do ambiente. E acomete mais as mulheres, doutor? Sim. Atualmente a estatística é mais ou menos de 2 para 1, 2 mulheres para um homem. Não foi sempre assim. No começo, as séries que falam do começo do século XX detectam mais ou menos o mesmo número de mulheres e de homens. Um dos fatores se acredita que são mudanças culturais, inclusive o aumento do hábito do tabagismo, de fumar. As mulheres acabaram se tornando tão fumantes quanto os homens e isso aumentou a frequência de mulheres com a doença. A gente está falando do diagnóstico, né, da doença, da esclerose múltipla, pode ser clínico, mas através também da ressonância, não, doutor? Exato. A gente, seguindo aqueles critérios de McDonald's, a gente leva em conta alguns fatores. O primeiro deles é a manifestação típica da doença. A manifestação típica é aquela dos surtos, quando a pessoa tem um surto, que é um sintoma neurológico novo, compatível com doença que tem uma duração maior do que 24 horas, porque uma duração menor do que 24 horas pode ser um falso surto. Uma duração maior do que 24 horas, com um intervalo maior do que um mês entre os surtos, a gente tem critérios que a gente chama de disseminação no tempo e no espaço. Ou seja, se a pessoa tem surtos que geram 2 sintomas diferentes no cérebro, com um intervalo maior do que um mês, a gente sabe que a inflamação é crônica, é ativa e está comprometendo várias localizações do sistema nervoso central. E aí a gente faz o diagnóstico e, teoricamente, nesse caso, a gente nem precisa da ressonância ou do exame de líquor. Na prática, a gente sempre faz esses exames porque a gente tem que descartar outras patologias que podem se confundir com a esclerose múltipla, como a neuromielite óptica, a deficiência de vitamina B12, outras inflamações do cérebro, etc. Então, a gente, num primeiro nível, assim, a gente pode fazer o diagnóstico até sem a ressonância, mas normalmente a gente pede. Quando a gente tem um paciente que tem um único surto, que é o que a gente chama de síndrome clínica isolada, a gente utiliza muito esses exames, como a ressonância e o líquor,
para preencher esses critérios diagnósticos em que a gente detecta a disseminação no espaço, que tem várias lesões na ressonância, e disseminação no tempo, que é o aparecimento de novas lesões ou lesões com aspecto inflamatório, que são aquelas que captam o contraste da ressonância. Doutor, muitos artistas, né, estão vindo aí a público falar que receberam o diagnóstico, estão enfrentando aí essa batalha contra a esclerose múltipla, né? A Guta, a Cláudia Rodrigues, a Ana Beatriz Nogueira, artistas internacionais também, né? Houve um aumento mesmo do número de casos de pessoas que estão recebendo o diagnóstico de esclerose múltipla, ou porque são, né, atores que têm essa vitrine, essa exposição, então a gente acha mesmo, né, que agora está mais em pauta, está mais em evidência a esclerose múltipla? No Brasil, a gente não tem um número grande de pessoas portadoras da esclerose múltipla. No total, se estima que seja em torno de 40 mil pacientes, mas ela é uma doença que tem uma visibilidade. Com o desenvolvimento dos métodos de diagnóstico, como a ressonância, a gente consegue detectar mais cedo e mais do que isso. Hoje a gente tem vários tratamentos que modificam a evolução da doença. Então, essa conscientização em torno da doença acaba tornando ela mais visível para a sociedade e permitindo mais o tratamento. Então, existe uma combinação de fatores para a gente saber que tem mais pessoas com esclerose múltipla. E essas pessoas que vêm a público e revelam a sua condição ajudam a aumentar a consciência, o diagnóstico e o tratamento das pessoas que são afetadas. Normalmente, como a nossa prevalência, a nossa quantidade de pessoas com esclerose múltipla não é muito grande, a pessoa que recebe um diagnóstico muitas vezes se sente bastante sozinha, porque ela não conhece outras pessoas que estejam passando pela mesma coisa, que tenham a mesma doença. Então, é importante essa manifestação pública para gerar conscientização em torno da patologia. Doutor, entrando um pouquinho aqui também no tratamento, né? São várias as dúvidas, as mensagens aqui dos nossos ouvintes, a gente vai registrar e repassar aqui para o doutor Roger Soares, que é neurologista, e hoje falando aqui no Plantão Médico Bandeirantes sobre esclerose múltipla, mas muita gente perguntando sobre o tratamento, né? O Ferreira, aqui no nosso chat do YouTube, ele pergunta de um protocolo Coimbra, que seria uma alternativa ao tratamento sem uso de medicamento farmacológico. E daí também trago aqui o relato da própria Cláudia Rodrigues, que está usando o canabidiol para o tratamento da esclerose múltipla. Perfeito, vamos lá. Primeira coisa, existe no Sistema Único de Saúde um protocolo, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que é o PCDT, que é atualizado em 2022, desse ano, portanto, no começo do ano, e ele é periodicamente atualizado, incluindo os mais modernos, mais novos tratamentos e recomendações para o controle da esclerose múltipla. Ele fala especialmente dos medicamentos que são modificadores de doença, e aí a gente tem vários níveis de tratamento e estratégias. A primeira estratégia de tratamento é o tratamento que a gente chama de escalonamento, em que a gente começa com as drogas que são mais simples, são chamados medicamentos de plataforma, e depois a gente vai evoluindo para medicações mais potentes, mas que também podem levar a mais efeitos conforme a evolução da doença. Então a gente começa com o primeiro nível, se não funciona a gente passa para o segundo nível, se não funciona a gente passa para o terceiro nível, se não funciona a gente passa para o quarto nível. Esses são os medicamentos que ajudam a controlar efetivamente a doença em vários aspectos. Primeiro, o objetivo do tratamento é evitar que tenha novas lesões. Segundo, que tenha novos surtos. Terceiro, que tenha progressão de incapacidades, acúmulo de incapacidades. E quarto, que não tenha atrofia cerebral ou comprometimento cognitivo. E a gente tem vários medicamentos muito eficazes, como o fumarato de dimetila, o interferon, o acetato de glatiramer, o ateriflunomida, a fingolimod, natalizumab, alentuzumab, cladribina, etc. Então, esses são os medicamentos que funcionam para tratamento da esclerose múltipla e são utilizados mundialmente. A vitamina D, as
indicações de todos os estudos que a gente tem é que as altas doses de vitamina D não funcionam para evitar a evolução da doença, mas aquelas pessoas que têm uma reposição dentro do nível saudável, que não é um nível tóxico, atingindo um nível entre 50 e 60 de vitamina D no sangue, essas pessoas evoluem melhor da esclerose múltipla desde que elas estejam tomando os medicamentos indicados no PCDT. E existem outros medicamentos, como o canabidiol, que você citou, e por exemplo, o Fampira e outros medicamentos que são utilizados para amenizar os sintomas correlacionados, né? Então, por exemplo, a fadiga, o cansaço, a dor, depressão, estresse, tantos outros sintomas que aparecem junto com a esclerose múltipla e que esses medicamentos auxiliares, embora não evitem a progressão da doença, eles melhoram a qualidade de vida dos pacientes. Então, são essas as estratégias que a gente usa. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, com o doutor Roger Soares, que é neurologista, e hoje falando sobre esclerose múltipla, né? Muitos ouvintes aqui mandando mensagem, perguntando, participando, interagindo aqui. A gente vai soltar a primeira aqui para o doutor Roger Soares. Legal. Aqui, Bom dia, a gente vai Danilo. soltar a primeira aqui. Peraí que eu tô com o meu retorno aqui, deixa eu só desligar aqui. Pronto, agora sim, vamos lá. Bom dia, Danilo. Eu sou o Gilberto Almeida, aqui do Jardim Universal, Zona Sul de São Paulo. Parabéns mais uma vez pelo programa. E a minha pergunta para o Dr. Roger é se há cura para a esclerose múltipla. Um abraço, obrigado. Resposta curta, não tem. Resposta longa, nós temos uma mudança enorme na evolução da esclerose múltipla se a gente considerar os últimos anos com o desenvolvimento de novos tratamentos. A gente acredita que fazendo o diagnóstico precoce e tendo as medicações adequadas, a gente consegue evitar que a pessoa chegue a um grau mais grave de doença e talvez controlar totalmente a doença, que é o que a gente chama de NEDA, um nome em inglês que significa não evidência de atividade de doença, ou seja, quando o paciente está se tratando e não tem nenhum sinal de atividade de doença, seja por aparecimento de novas lesões, atrofia cerebral ou novos sintomas. É como se o paciente vivesse totalmente normal. E existem alguns casos em que a gente pode até tirar os remédios depois de um certo tempo de tratamento e a pessoa não volta a ter mais a doença. Então, talvez a gente possa considerar que esses pacientes estão curados, né, próximos dessa cura, do que a gente pode chamar de cura. Mais perguntas aqui para o doutor Roger Soares. O Arthur Cabreira Gomes, da Freguesia do Ó. Bom dia, ótima entrevista. Se possível, pergunte para o doutor a diferença e a semelhança da esclerose lateral amiotrófica, que é o ELA, para a esclerose múltipla. Oi, Arthur, obrigado pela pergunta. É o seguinte, são duas doenças bem diferentes. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória e degenerativa do sistema nervoso central. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa que afeta um grupo especial de neurônios, que são os neurônios do corno anterior da medula espinhal, que são os neurônios que dão a força motora. Então, a esclerose múltipla, ela compromete somente o neurônio motor inferior, que é esse neurônio da força, e ela não dá sintomas de coordenação, sensibilidade, alteração visual, não afeta outras partes do sistema nervoso central. É uma doença grave também, para a qual a gente não tem tantos tratamentos como a gente tem na esclerose múltipla. E alguns pacientes confundem o nome, né, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, e até eu tinha uma paciente que falava que ela era esclerosada porque ela tinha esclerose múltipla. As pessoas usam esse termo esclerosado para se referir à doença de Alzheimer, que não tem nada a ver, né? Porque antigamente dizia que era arteriosclerose cerebral, que é o que gerava os sintomas da doença de Alzheimer. Então, esclerose múltipla é essa doença que afeta entre os 20 e 50 anos e de caráter inflamatório desmielinizante. Mais uma pergunta aqui para o Dr. Roger.
Bom dia, Danilo e Dr. Roger. Sou Aldélia aqui de Ribeirão Pires e eu queria saber se a arteriosclerose é a mesma coisa que esclerose múltipla. Para gerar conscientização. Nossa, eu tô profético aqui, né? Arteriosclerose é outra coisa, né? Aliás, a gente nem usa mais esse nome. Arteriosclerose cerebral tem a ver com a doença dos vasos, que é a segunda causa principal de demência no Brasil. A gente tem como primeira causa a demência de Alzheimer, a segunda que é a demência vascular, e as pessoas confundem muito essas coisas. Esclerose múltipla acomete pessoas mais jovens, tá? Bom, esse ouvinte não deixou a mensagem aqui, o nome dele, vou tentar resgatar aqui, mas ele pergunta o seguinte: eu fiz uma ressonância, um encefalograma com contraste e apareceu uma mancha branca. Minha médica disse que é devido à minha idade. Hoje eu tenho 70 anos. Isso tem a ver, porque a gente falou de ressonância, isso tem a ver com esclerose múltipla? É outra coisa, doutor? Então, as lesões da esclerose múltipla aparecem brilhantes, elas aparecem mais intensas na ressonância magnética, nas sequências que a gente chama de T2 e de FLAIR. Só que existem outras lesões que aparecem também, né, nas regiões, por exemplo, subcorticais, que têm outras origens, como, por exemplo, a cicatriz no cérebro, que é a gliose, ou doença vascular, que são pequenas isquemias. As isquemias são muito frequentes conforme a idade vai avançando, principalmente se a pessoa tem doenças como hipertensão arterial, diabetes ou dislipidemia. Então, uma das coisas para a gente fazer o diagnóstico da esclerose múltipla é diferenciar na ressonância o que é uma lesão típica de esclerose múltipla, desmielinizante, aí nós temos critérios de ressonância para isso, e o que são lesões que podem ser de outras causas, e às vezes sequer a gente tem uma identificação delas, uma causa específica, que é o que a gente chama de UBO, que são objetos brilhantes não identificados na ressonância semelhante ao UFO, né, que são os OVNIs. Muito bem, mais perguntas aqui para o doutor Roger Soares. Pelo nosso chat do YouTube, o ouvinte Marco Andrade perguntou se a fisioterapia ajuda aí no combate, no tratamento, é uma opção também o tratamento farmacológico para a esclerose múltipla. Bom, é importante deixar claro que nós não temos opções ao tratamento farmacológico. A gente deve usar os medicamentos modificadores de doença, são esses que eu já citei, que estão no PCDT do SUS, e tem outros que não estão ainda no PCDT, né? A gente deve usar esses remédios porque eles é que são os efetivos. A par disso, a gente usa várias estratégias para melhorar a qualidade de vida do paciente. A atividade física é importante, fazer fisioterapia quando a pessoa já tem algum sintoma vai ajudar a melhorar a sua independência, a sua funcionalidade, mas não substitui o tratamento medicamentoso. Ela deve fazer o tratamento medicamentoso, deve repor a vitamina D se estiver baixa, deve fazer atividade física, deve parar de fumar, deve controlar o colesterol, deve ter uma boa noite de sono, sempre, e aí ela vai se adaptando para poder viver bem a vida com a esclerose múltipla. Doutor, o ouvinte mandou mensagem, é o Guto, falando o seguinte: a minha esposa sofre muito com fibromialgia e muitas vezes perde a força nos braços e nas pernas. Ele pergunta também se tem alguma relação com a esclerose, né? Há uma certa confusão aí com o diagnóstico, com sintomas de esclerose múltipla, até é bom, né? A gente abrir espaço aqui para o doutor Roger para explicar direitinho, não é? Se tem a ver ou não essas doenças. Claro. Então vamos lá. Bom, primeiro, quais são os sintomas da esclerose múltipla? São sintomas motores, que a gente chama de piramidais, que afetam a motricidade, são sintomas de coordenação, do tronco, do cérebro, sintomas visuais, sintomas do controle da urina, do controle das fezes, sintomas cognitivos, que são os sintomas da parte mental, e sintomas outros, né? E os sintomas de sensibilidade. Esses são os sintomas da esclerose múltipla que podem aparecer
ser de diversas formas, de acordo com as lesões do cérebro. A fibromialgia é uma outra doença que não tem lesões no cérebro. O que acontece na fibromialgia é que a pessoa tem uma desregulação do sistema de dor. E aí ela começa a sentir dor cronicamente, tem alterações de sono, um sono não repousante, tem bruxismo, tem dor abdominal, tem vários sintomas, além de muitas vezes sintomas de depressão e de ansiedade, e essa dor, esse dolorimento acaba dificultando a pessoa fazer as coisas do dia a dia. Então, são doenças muito diferentes. A fibromialgia, ela tem a possibilidade de cura, de controle, e não é progressiva como a esclerose múltipla, graças a Deus. Doutor, existe uma corrente, uma ideia de que o diagnóstico da esclerose múltipla ela é uma sentença de morte, não é? E a gente está aqui desde o começo da entrevista explicando que há o tratamento, há ali algumas coisas que podem auxiliar também, não é? Nisso, a gente já conseguiu quebrar um pouco dessa ideia de que o diagnóstico de esclerose é uma sentença de morte, doutor? Acredito que sim. Primeiro porque a expectativa de vida de uma pessoa com esclerose múltipla não é mais curta do que a população geral. Existe talvez uma pequena diferença de 4 ou 5 anos nas estatísticas em termos de sobrevivência das pessoas com esclerose múltipla. Mas no geral, a vida ela tem a mesma expectativa, a mesma longevidade que uma pessoa sem esclerose múltipla. Outro ponto importante é que, através dos princípios de tratamento, diagnóstico, a gente tem um consenso brasileiro de tratamento da esclerose múltipla, e ele recomenda que a gente identifique os pacientes que têm uma doença mais agressiva e os pacientes que têm doença de alta atividade para utilizar os medicamentos mais potentes precocemente. Porque se a gente utilizar aquela janela de oportunidade e às vezes até entrar com um medicamento mais potente desde o início, como o PCDT desse ano permite, a gente pode evitar o acúmulo de incapacidade e a pessoa viver uma vida praticamente normal, apesar de ter esclerose múltipla. Pode até engravidar, pode ter filhos, constituir família, desenvolver-se na carreira profissional, viver uma vida plena, que é o que a gente quer para os nossos pacientes. Doutor, na reta final aqui do nosso bate-papo, colocar mais a participação do ouvinte aqui, que tem muitas dúvidas a respeito desse tema. Vamos ouvir aqui. Opa, essa aqui não está rodando. Danilo, José Alexandre, Cidade Dutra. Vou tentar falar rápido. Olha, eu cresci ouvindo falar que esclerose é mais ou menos o que dizem hoje que é o Alzheimer. Nada a ver uma coisa com a outra, correto? Isso eu acho que eu já entendi. Agora, também na Covid, todo mundo que eu conheço, até eu, tivemos que tomar vitamina D. Será que a Covid também, aproveitando a falta de vitamina D, já não deixou algumas surpresinhas pra gente aqui no futuro? Então, a vitamina D, ela é importante, ela tem um papel como vitamina e ela tem um papel também como hormônio. Então, ela controla o metabolismo do cálcio e os nossos ossos, né? A vitamina D previne, por exemplo, a osteoporose, que é importante. E a deficiência de vitamina D na infância pode levar ao raquitismo, que hoje a gente não tem mais praticamente, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então, a vitamina D, ela tem um aspecto imunomodulatório, ela controla o sistema imunológico, mas ela não é um tratamento para esclerose múltipla. As recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia é de repor a vitamina D nas pessoas que têm um alto risco e dependendo da idade, e existem níveis que são níveis seguros da vitamina D no corpo. Entre 20 e até 75, a gente tem níveis de segurança e ela cumpre o seu papel. Acima de 75 já existe o risco de toxicidade pela vitamina D, o que pode levar a calcificações dentro do cérebro e a nefrocalcinose, que é um problema dos rins por causa da vitamina D. Eu já tive paciente que desenvolveu até epilepsia por excesso de vitamina D. Então, assim, se não está quebrado, se não está deficiente, não conserta.
Se está normal o nível, mantenha o nível normal, não precisa tomar em excesso, porque é perigoso. Vitamina não é uma coisa inócua, ela tem os seus perigos também, não só a vitamina D, mas outras vitaminas igualmente. Doutor, a Ana Lousada aqui no nosso chat disse que ela tem, né, a esclerose múltipla, ela faz tratamento com natalizumab, será que é isso? Exato, natalizumab. Isso, e ela pergunta o seguinte, quando a pessoa faz o transplante de medula, os ataques à mielina param? O transplante de medula é a última forma de tentar combater a doença. Cada vez menos se utiliza esse tipo de estratégia porque ela é muito arriscada, ela tem vários problemas associados. E a gente tem medicamentos de alta eficácia, como é o caso do natalizumab, que ela descreveu, o ocrelizumab, o alemtuzumab e a cladribina, que são medicamentos que têm alta eficácia, que controlam as doenças, mesmo as formas mais graves, mais agressivas, mais ativas de doença, e que dão muito menos complicações do que um transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea tira totalmente a imunidade, é como se fosse dar um reset no sistema imunológico. Só que no período do transplante a pessoa fica completamente suscetível a vários tipos de infecções oportunistas no corpo, que podem ser até fatais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os tratamentos para que eles não sejam mais danosos do que a própria doença. No caso do natalizumab, uma preocupação que a gente tem é a infecção pelo vírus JC, que é muito frequente na população geral, e quando a pessoa está tomando o medicamento, ela pode ter um risco maior de desenvolver a doença relacionada ao vírus JC, né, que é a LEMP e a degeneração das células dendríticas do cerebelo. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Roger Soares, que é neurologista, tirando todas as dúvidas sobre esclerose múltipla. Na semana que vem, na segunda-feira, no dia 30 de maio, teremos o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. E o Dr. Roger Soares está ajudando a gente a entender um pouquinho mais dessa doença autoimune, né? Tem mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, vamos ouvir. Bom dia, Danilo, é a Silvia, tudo bem? Eu gostaria que você perguntasse ao doutor o seguinte, eu normalmente uma vez ao ano eu faço um check-up, pede todos os exames e tal. Existe algum exame que se possa pedir nesse check-up para que se detecte a esclerose múltipla? Obrigado. Boa pergunta. A gente não tem uma recomendação de fazer ressonância magnética ou líquor ou qualquer outro exame específico para a esclerose múltipla em pacientes assintomáticos e que não têm uma história que justifique essa avaliação. A gente tem que pensar que quando a gente está falando em check-up, a gente está falando de exames que devem ser disponibilizados para a população inteira. Agora, imagina que nós temos em torno de 40 mil pessoas no Brasil com esclerose múltipla e a gente vai fazer ressonância magnética em 50 milhões para tentar descobrir se elas têm esclerose múltipla ou não. Então, é diferente de você, por exemplo, fazer um exame de colesterol ou às vezes fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, dependendo da idade, ou dosar o hormônio da tireoide, que é necessário, né? São exames necessários. Para a esclerose múltipla, a gente não tem uma necessidade de fazer esse tipo de rastreio, de screening populacional. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Plantão Médico Bandeirantes de hoje, com o Dr. Roger Soares, que é neurologista, explicando sobre a esclerose múltipla, né? O doutor está no Instagram como doutor.cérebro e por lá tem algumas dicas, lives, está sempre interagindo com os internautas ali, né? Respondendo questões sobre o cérebro e a mente, né, doutor? Exatamente, obrigado, Danilo, pelo convite, foi um prazer estar com vocês e com os ouvintes da Bandeirantes, estou sempre à disposição e podem conhecer também o meu site, que é o drcerebro.com.br. Muito obrigado. Maravilha, Dr. Roger Soares conosco aqui, agradecendo demais a participação no Plantão Médico Bandeirantes, a gente tem um chamado